Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e também para as técnicas e técnicos que estão nos bastidores, trabalhando para, chegar para você essa programação, 24 horas. Aqui, então, é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Bom dia, boa tarde, boa noite, Edson. Olá, Nando. Olá, queridos e queridas amigos e amigas aqui da nossa Rádio Boa Nova, da nossa TV Muito Maior, Mundo Maior. É, como sempre, uma alegria muito grande, né? Poder estar aqui com vocês, que nós possamos ter aí uma conversa bacana, né? Que possa, de alguma maneira, ajudar você nas suas escolhas, assim como nós estamos aqui o tempo todo trabalhando para que possamos também fazer as nossas escolhas um pouquinho melhores. Isso mesmo, Edson. Então, vamos em frente. E hoje a gente vai trazer do livro Fonte Viva, que é do Emmanuel, a autoria dele, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E o tópico que nós escolhemos é 162, da página 363, Dentro da Luta. Olha aí, hein? Sempre o nosso querido Emmanuel escolhendo um trecho do Evangelho, hoje do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, Jesus diz o seguinte: não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Oh, que beleza aí, né? Então, a gente trabalhar para isso, né? A gente vai muitas vezes condenar alguém ao paredão, né, Edson? A forca, ou então condenar à morte. Quem somos nós, né? Para julgar e condenar, né? Mas, como Jesus disse, mas que os livres do mal, né? Beleza, né, Edson? Que nós possamos fazer cada um a nossa parte, né, Nando? É assim, gente, aproveitando aqui, tem alguns livros na codificação espírita, e esse é um deles, Fonte Viva, que assim, são vários pequenos capítulos. Então, sabe aquele livro que é legal? Normalmente a gente tem o Livro dos Espíritos, normalmente a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, né, na cabeceira da cama ali para ler uma passagem antes de dormir, em algum momento do dia, etc. E esse é um outro que vale muito a pena ter, porque são pequenos capítulos, veja, cada um desses itens tem o quê? Uma página, 2 páginas no máximo, e assim, pequeno, né? Não é grande. Agora, pequeno no tamanho, mas imenso no conteúdo, né? Então, se você puder fazer disso um hábito, né? Construir esse hábito que nem sempre todo mundo tem. O espírita, de maneira geral, ele costuma fazer isso, né? Ler, se habitua, né? A gente acaba, como a quantidade de obras é muito grande, a gente acaba se habituando a fazer isso. E uma das instruções, né, que estes espíritos costumam dar, especialmente Emmanuel, através do Chico, é isso: faça da leitura um hábito na sua vida. Por quê? É uma maneira de se conhecer, né? Ele vai sempre puxar alguns aspectos para que te ajude nesse processo de autoconhecimento. Autoconhecimento, gente, basicamente fala-se tanto, né, de autoconhecimento, e eu vou abordar isso aqui um pouquinho, justamente porque a gente está aqui num quadro dentro do Alvorada que fala, né, da psicologia, que fala da psicologia nessa abordagem da espiritualidade. Esse autoconhecimento nada mais é do que prestar atenção em você mesmo, né? Vejo, nós ainda lidamos de perto com a imperfeição. E está tudo certo. Gente, é isso, né? Nós estamos aqui nesse processo mesmo. Para que a gente possa melhorar, né? A gente começou
o programa já no olá inicial, falando dessa coisa de fazermos escolhas um pouquinho melhores a cada dia. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que serve essa encarnação, foi isso que os espíritos superiores nos disseram, né? Para que a gente consiga prestar atenção e perceber o que precisa ser melhorado. Dia desses eu assisti um filme, que eu não vou sequer saber, não é um filme, uma dessas séries, né, em que um administrador de um parque de diversões imenso nos Estados Unidos foi contratado, ele é contratado por outros parques, né, por outros lugares, para ir lá dar uma assessoria. Então foi muito interessante, porque ele chega com esse olhar de administrador. O administrador que ali estava é alguém que colocou tudo o que ele tinha, todo o patrimônio pessoal, nos Estados Unidos tem isso, né? O dinheiro da faculdade dos filhos, etc. Ele colocou tudo ali. Só que ele é alguém extremamente bom em manutenção, não é alguém bom em administração. Então, ele, inclusive, quando esse consultor chega e começa a falar algumas coisas, ele fica extremamente incomodado. O que esse cara veio fazer aqui? Que não tinha sido ele que tinha chamado esse consultor, tinha sido um conselho de administração. Por quê? Esse parque tinha que dar resultado nos próximos 12 meses. Se não desse, eles venderiam tudo, né? E ele ia perder tudo que ele tinha, ia ser perdido, porque estava tudo investido ali dentro. Vendido para pagar dívidas, ou seja, não ia sobrar nada, tá certo? E aí ele chega dizendo, olha isso, olha a entrada, olha como que está o cardápio, olha como é que está esse quadro, olha, a metade das atrações não funcionam, olha, né, a atração mais importante do parque, que era uma montanha-russa, estava com estofamento todo feio, rasgado, etc. Ou seja, a cada dia eles estavam perdendo frequência. E é muito interessante, porque ele chega com esse olhar de administrador e mostra para a pessoa, olha, o cara era muito bom em manutenção. Então, ele que fez essa outra metade que não funcionava começar a funcionar. Só que ele só estava olhando para isso, colocar algumas das atrações em funcionamento, manter essas atrações em funcionamento. Ele não estava olhando para o todo, que é o que um administrador necessariamente precisa fazer. E aí, conforme ele vai dando esses toques e inventa uma atração nova e muda a fachada do parque e limpeza, que é uma coisa básica que precisa ser feita, que não estava sendo feito, ele trabalha, etc. Num primeiro dia de reinauguração, né, na verdade, inauguração de uma atração nova, eles conseguem que muita gente vá para o parque, né? Tudo isso para dizer o que para você? Olhe para si mesmo. Esse processo de autoconhecimento está diretamente relacionado com isso. Olhe para si mesmo. Olhando para você, você vai conseguir perceber aquilo que vale a pena trabalhar um pouco mais, aquilo que vale a pena prestar atenção, né? Isso é o tal do autoconhecimento. E aí eu fugi completamente do nosso assunto, falando de outra coisa completamente diferente, mas que eu diria que é o objetivo aqui da nossa conversa sempre, é o objetivo do nosso quadro no Alvorada, né? É trazer esses aspectos, que são aspectos mais psicológicos, né? Para a nossa vida diária, simplificando esses conceitos para que cada um de nós possa realmente otimizar o próprio trabalho. Todos nós, gente. Você não estaria aqui ouvindo esse programa nesse momento se você não estivesse extremamente interessado na sua própria transformação, em ser alguém um pouquinho melhor. Com certeza estaria fazendo outra coisa, né? Ou seja, se está se dedicando a isso, é porque isso lhe interessa. E acredito que vai poder ajudar. Eu não é, Nando? Mas isso faz parte de... tudo isso que você disse aí está dentro da luta que a gente precisa estabelecer conosco mesmo, né? De ter esse movimento de olhar para si mesmo e enxergar vários pontos de nós mesmos, né? Não existe um único ponto em nós, existem vários, né?
A gente tem até que olhar para a gente de uma maneira holística, vamos dizer assim, né? Olhando para o todo. E aí o nosso querido Emmanuel começa dizendo no texto aqui, ó, não peças o afastamento de tua dor. Olha aí, hein? Roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que não percas as vantagens do contato. Então, quando a gente recebe, de repente, uma avalanche, uma tempestade, ela vem, né? A tempestade muitas vezes não é bem-vinda, ela faz a gente sofrer. O que a gente precisa nessa hora, sim, não? E esse conhecimento de si mesmo, esse autoconhecimento, pode nos dar essa força, esse suporte, né, que a gente precisa, a serenidade, né? Não necessariamente um heroísmo, mas a gente pode passar por esse momento que pode ser um momento de desafio para nós, né, Edson? Isso mesmo. Isso, em geral, né, que Emmanuel coloca, faz parte das nossas preces, inclusive, das nossas orações, né? Deus, me dê forças para que eu possa enfrentar todos os desafios, superar esses desafios, etc. Né? Serenidade e heroísmo. E aí, heroísmo, ele quer dizer, né? Ele coloca heroísmo no sentido não de ser herói, de ficar salvando o mundo, etc., mas de fazer diferença, né? De trabalhar em prol dos que estão, inclusive, ao nosso lado. Se você pegar o capítulo anterior, o item anterior aqui do Fonte Viva, que é o esforço comum, ele fala disso mesmo, né? A gente interfere diretamente com as nossas ações naqueles que estão ao nosso lado, né? Então, e a gente aqui no programa, né, nesse quadro, sempre fala mesmo, fala sobre isso, né? Para se permitir influenciar por aqueles que estão à sua volta, estejam eles encarnados ou desencarnados, os chamados obsessores, né? E passe a influenciá-los, mas influenciá-los de uma forma, né, positiva, né? Quando você faz a sua oração, não adianta você pedir, que é como o Emmanuel continua o texto, para que os desafios desapareçam, para que os problemas desapareçam. Porque veja, gente, quando você pede na sua oração, né, para que não haja doença, para que você tenha prosperidade, para que você, por exemplo, né, o que é básico, eu acho que todo mundo faz isso. Deus me dê paciência, né? Quando você pede paciência, gente, você não vai, né? Se você fez essa prece e esse pedido antes de dormir, vai por mim, você não vai acordar no dia seguinte paciente, né? Uma coisa que você não tem ainda. Pelo contrário, o que Deus, já que você está pedindo paciência, fará? Ele vai te proporcionar a oportunidades para você desenvolver aquilo que você ainda não tem. Então, quando você pede paciência para ele, o que ele vai fazer? Ele vai colocar várias situações ao longo do seu dia para que você tenha essa chance de desenvolver a paciência. Ele não vai dar nada, né? Pronto. Isso vale para tudo. Então, tudo aquilo que você pede significa, e entenda isso, né? Nós, muitas vezes, na nossa imaturidade enquanto espíritos, muito jovens que ainda somos, porque, né, lembrando também, isso é importante, não é porque esse teu corpício aí está com 80 e tantos anos, né? Já meio que no final da vida útil, etc., que você, espírito, que está usando esse corpício aí, também é um espírito muito antigo. Não somos. Somos todos espíritos muito jovens ainda. Por que a gente pode afirmar isso? Porque a nossa referência é Jesus. Ele já era espírito puro quando criou esse planeta para nós. Pensa a diferença de idade entre nós e Jesus, nosso irmão mais velho, né? E se a gente considera que ele já tem conhecimento a ponto de poder realmente nos ajudar na nossa caminhada,
Significa que nós ainda somos muito jovenzinhos, por isso, inclusive, que a gente faz tanta bobagem ainda, né? Estamos nesse nosso processo de crescimento, aprendizagem, etc. Então, entenda, quando você pede qualquer coisa para Papai do Céu te dá as possibilidades para desenvolver essa coisa que você está pedindo. Ele não dá essa coisa pronta, né? Se tem uma coisa que o Papai do Céu não faz, é ficar mimando, educando de maneira errada seus filhotes, né? Coisas que a gente muitas vezes faz, né? A gente fica dando pronto, depois reclama, né? Que a criança não se desenvolveu, 40 anos e não sai de casa, 40 anos e não consegue tomar uma decisão sozinho, etc. Não. Papai do Céu nos dá aquilo que nós precisamos para desenvolver essas habilidades, essas qualidades, etc. Então, quando você pede paciência, o que você vai receber? Circunstâncias para ser paciente. Tenha isso em mente quando você faz os seus pedidos. Tenha isso em mente, mais importante, quando os desafios aparecem. Lembre-se que você não está sendo punido porque pediu paciência. Ó, tá vendo? Pedir paciência para Deus, olha o que ele está fazendo aqui. Olha o que ele está me dando. Gente, ele está te dando exatamente aquilo que você pediu. A maneira de conseguir desenvolver essa habilidade que você ainda não tem. Então, olhe para isso não como um problema, como um castigo, como uma dificuldade que só você, né, está recebendo de Deus, os outros estão numa boa e só você aí nesse sofrimento danado. Não, isso que está acontecendo é justamente para que você possa desenvolver. São oportunidades, bênçãos, por mais difícil, sofrido que possa parecer neste momento. Mas uma vez superado, você desenvolve aquilo que você precisava. E conforme você desenvolver, gente, as coisas vão ficando cada vez mais fáceis. Vamos entender, né, essas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Certo, Nando? Sim, e outra coisa aqui, né? O Emmanuel fala assim: não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las, né? É como a gente pega um diamante, aquele todo polido, todo bonito, né? Mas a gente não sabe que ele foi pedra, né, bruta, escura, e que se transformou numa joia depois que foi lapidado, né? Então, essa lapidação que pode acontecer com a gente aí, né? Não vão pedir para desaparecer as pedras, vão tentar passar por entre elas, ou colher uma e lapidá-la, ou lapidar-se a si mesmo, né? E insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las, né? Então, a gente insistir, se alguma coisa está acontecendo e ela vem com uma frequência assim que a gente fala, poxa, por quê, né? Por quê? Não é fugir muitas vezes disso, é tentar lidar e conviver com aquilo e entender porque aquilo está acontecendo também, né, Edson, na nossa vida. Que é isso aí que eu acabei de falar, gente, né? Você pede paciência, pode ficar tranquilo que não é paciência que você... não é paciente que você vai acordar no dia seguinte. Você vai acordar no dia seguinte e vai encontrar várias situações para desenvolver essa capacidade, essa qualidade que você ainda não tem, que nós ainda não temos. Aquilo que nós, né, lembramos do lado do nosso querido doutor Adão Nonato, isso que a gente chama de problema, não é problema droga nenhuma, é problema porque a gente tem uma visão ainda, infelizmente, meio míope das coisas, né? Não são problemas, são oportunidades, são coisas que estão acontecendo conosco e por isso que é tão diferente, não é igual para todo mundo, para que nós possamos desenvolver em nós aquilo que nós precisamos para nos transformarmos nesses espíritos melhores, que é o objetivo de estarmos aqui reencarnados. Simples assim, né? Então, ai, Deus, me dá prosperidade, né? Que eu possa ficar rico. Não é isso? Não é esse o pedido? Beleza. Né? Tá tudo certo. Prosperidade não é uma coisa ruim, né? Agora,
vai ganhar na loteria no dia seguinte? Vai sonhar com os números que vão dar na Mega Sena? Não, né? O que vai acontecer é que você vai ter muito... E presta atenção, gente, o nosso problema, eu diria, a nossa dificuldade é não prestar atenção nas coisas que acontecem conosco, sabe? Porque você quer ser próspero? Isso oportunidades para você desenvolver, isso vão acontecer. Esse exemplo que eu dei do cara da roda do parque de diversões aí, é isso, né? Quando o consultor chega, ele reclama um monte. De onde que veio esse cara para querer dizer o que eu tenho que fazer? De onde que veio esse cara para ficar criticando aquilo que eu estou fazendo? Gente, tudo o que eu tenho está investido aqui, eu estou dando o meu melhor. Sim, ninguém disse, não foi isso que o cara disse para ele. Não foi você é um incapaz, você não está fazendo o que deveria estar fazendo. Ele está fazendo o melhor que ele pode, sim. Ele só não está olhando como um administrador, ele está olhando como um chefe de manutenção. No arrumar os brinquedos, ele é ótimo, mas para dar certo enquanto negócio, precisa olhar com olhos de administrador, que foi o que o cara imediatamente fez, mas ele tomou aquilo como uma crítica pessoal. Gente, ele ficou bravo pra caramba. Ele queria botar o cara para fora. No começo, ele começou a fugir do cara. Né? Aí, ó, já veio esse cara de novo falar que eu estou fazendo errado, que não sei o quê. Né? Ele tomou aquilo como uma ofensa pessoal, que é o que nós vamos combinar quando alguém se aproxima ou quando as coisas acontecem, a gente costuma fazer, né? Conosco mesmo. Meu, de onde esse cara apareceu aí para querer mudar tudo aqui? Que sempre foi assim. Gente, se sempre foi assim, se você está fazendo isso há muito tempo e não está dando certo, alguma coisa está errada, né? Vamos combinar que meio burro é querer fazer a mesma coisa sempre do mesmo jeito, esperando um resultado diferente. Não vai rolar, gente, né? Se não está dando certo, é porque este jeito de fazer não é o ideal. Então, as coisas acontecem, que é a resposta ao nosso pedido para Papai do Céu. As coisas acontecem para nos obrigar a fazer de uma maneira diferente. Para quê? Tentar formas diferentes de fazer dar certo, até que vai acontecer. É inevitável. Se você tem aquilo como objetivo, por exemplo, prosperidade, você quer ser próspero, né? Vamos pegar um exemplo prático. Começo de ano é o que mais está acontecendo. Em função da pandemia, que é o que a gente está vivendo nesse momento, você perdeu seu emprego. Tá? Ou alguém muito próximo de você perdeu o emprego. Então, o que fez? Vamos esperar o ano novo para ir atrás do emprego. E aí, o que você está fazendo? Você foi lá, fez aquele currículo, né? Aquele de sempre, né? Foi lá, preparou ele, montou ele e saiu distribuindo. Se antigamente você pegava um ônibus e ia, ou com seu carro, e ia distribuindo pelas várias empresas, hoje, você faz isso do computador, né, lançando para os RHs aí das diversas empresas, etc. Meu querido, se você está desempregado já há algum tempo, vem fazendo a mesma coisa, né? Joga aí pelos LinkedIns da vida, não que o LinkedIn não funcione, pelo contrário, pode ser uma ferramenta muito bacana, etc. Mas se você está fazendo isso já há algum tempo, para a sua rede de contatos, etc., e não está dando certo, nenhum emprego apareceu, vamos combinar que não é a única nem a melhor maneira de fazer? Será que o universo, o que Papai do Céu está te dizendo, não é? Escuta, tenta de um jeito diferente. E esse tenta de um jeito diferente pode ser tanto uma maneira diferente de fazer as pessoas te conhecerem, ou conhecerem o teu potencial, ou saberem que você está disponível para o mercado, quanto muda de carreira. Vai fazer outra coisa, vai empreender. Né? O brasileiro, nós temos uma capacidade maravilhosa que grande parte da população mundial não tem,
essa capacidade de se reinventar. Gente, não é assim, batalhar para a subsistência, para melhorar a qualidade, para melhorar o padrão, para poder ajudar em casa. Se você está sobrevivendo, vamos combinar que alguém está trabalhando e está provendo, né? Se você não é o provedor neste momento. Muda. Ah, eu fui gerente de não sei o que durante muito tempo, etc. Beleza, neste momento, sei lá, vamos pegar um exemplo bacana para nós, Paulo de Tarso, né? Lembra, ele era Saulo, fariseu, rico pra caramba, de uma família super rica, etc. Aí, de repente, ele se transforma em Paulo de Tarso, sai pregando o evangelho de Jesus para os gentios, inclusive. Graças a ele que nós conhecemos o evangelho de Jesus, senão teria ficado restrito lá aos judeus, etc. Ele foi fazer tapete. Ele foi aprender a ser tapeceiro, porque esse cara é um cara que só lia. Ele nunca fez nada braçal, manual na vida dele, né? Ele foi aprender a ser tapeceiro, a fabricar tapete, porque tinha que sobreviver. Vamos combinar que essa história de monge que o povo dá alimento é uma coisa que funciona lá numa determinada região do mundo. Para nós aqui, se você não fizer, se não catar latinha, né, e vender o alumínio, vai ficar meio ruim de você pagar o bom prato de R$ 1 lá. Né? Então, as pessoas até ajudam, mas vamos combinar que a gente tem que comer todo dia, né? E não é uma vez só, em princípio. Então, assim, talvez você esteja sendo chamado neste momento a buscar uma outra ocupação. Qual é o problema? Tá tudo certo, né? Lembrem-se, enquanto espíritos imortais que nós somos, com o objetivo de chegar à perfeição, essa perfeição implica em domínio de tudo. Então, a gente vai ter que ser, em algum momento, capaz de tudo. Então, não tem essa coisa é boa, essa coisa é ruim, isso é melhor. Gente, se você fez determinada coisa durante algum tempo na sua vida, qual o problema de mudar agora? Sabe? Não tem nada que seja menos. Pelo contrário, tudo é muito importante, né? E se vai te dar a sensação de autoestima, se vai tirar você dessa coisa da incapacidade, do eu não consigo, do eu não sou capaz, do eu não posso, eu não sirvo para nada, que é onde você está nesse momento, cara, maravilhoso. É a oportunidade que está sendo dada por Papai do Céu. Vamos olhar para isso, vamos aproveitar e vamos seguir em frente. Abraça, segue em frente. Será que não é isso que está acontecendo neste momento? E você está infeliz porque você não está conseguindo enxergar aquilo como o que é? Está vendo como um problema, quando na verdade é uma oportunidade? Quando na verdade é uma bênção? É ou não é, Nando? Então até o Emmanuel fala aqui, ó, não exijas a expulsão do adversário. Muitas vezes essas situações são situações adversas que a gente tem, né, na nossa vida, e ele fala, pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades, né? A gente vai pedir, afasta, né? Que nisso você falou, faz a prece à noite, chega no outro dia, pronto, as dificuldades já estão todas afastadas, não. Né? Então, ele fala, procura meios de superá-las, assinalando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. Puxa vida, né? O Emmanuel é incrível, né? Ele consegue sintetizar, né? Muitas das situações em uma frase. Vocês vejam que a gente já levou metade do programa para tentar entender melhor, né? Para tentar simplificar e entender melhor 4 itens dos itens que o Emmanuel colocou numa coisa que tem um texto bem pequenininho, gente, mas de uma profundidade muito grande. E esse é um outro exercício, aproveitando para dizer aqui isso para vocês, muito importante. Não se limite a ler determinada coisa, né? Porque senão
isso é uma coisa que eu falo constantemente e eu vou aproveitar, né, para a oportunidade para explicar isso. A doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, tem frases maravilhosas. Porque eles têm, esses grandes espíritos, eles têm essa capacidade que o Nando acabou de falar, sintetizar numa frase muito conhecimento. Então, tem frases, fora da caridade não há salvação. Tem muita coisa nesta frase pequenininha. Tem muita coisa, tem muita coisa. A gente poderia ficar um ano, né, trabalhando o conteúdo que está nessa, fora da caridade não há salvação. Então, a doutrina tem muitas frases de efeito, muitas frases que e são de efeito por causa disso. É uma frase que sintetiza uma quantidade muito grande de conhecimento. O evangelho é tudo isso. Por isso que você pode pegar lá versículos, né? Que são aquelas pequenas partes dos capítulos, e, de novo, cada um deles vai ter uma quantidade enorme de conhecimento, né, contido naquele pequeno versículo. E trabalhar durante muito tempo. Não fique na frase de efeito. Não fique repetindo frases de efeito, pura e simplesmente. Né? Pelo contrário, vamos tentar entender. E conforme a gente busca esse entendimento, aplicar na própria vida, que é a parte mais importante. Menos, sabe, eu vivo, eu imagino que vocês também, recebendo essas frases bom dia com aquela frase de efeito, né? Gente, em vez de ficar, né? Vamos pegar essas frases e vamos tentar aplicar na vida da gente, né? Veja, esses 3 trechinhos, dois trechos, na verdade, que o Nando acabou de ler, que estão nesse capítulo, né, do Fonte Viva, a gente trabalhou. Então é bem isso. Quando você faz sua prece, quando nós fazemos as nossas preces, a gente tem por hábito pedir coisas a Deus, né? Tenhamos em mente que ele nunca dá nada pronto, porque nós somos, veja, senão já teria nos criado perfeitos, né? Não é? Já igual, espírito puro, perfeitos todos nós somos, mas perfeito no sentido de espírito puro como Jesus, já com baita de um conhecimento acumulado. Se fosse para ser desse jeito, ele já teria feito assim logo no começo. Se ele nos criou simples e ignorantes, não é isso? Lembra? Criados simples e ignorantes por Deus, significa que é justamente para que cada um de nós tenha a oportunidade de, através do exercício do livre-arbítrio e da vivência das experiências, ir se transformando, cada um no seu tempo, cada um da maneira que quiser. Lembra? A escolha é livre, né? O plantio é livre, a semeadura é livre, como Paulo de novo disse, mas a colheita é obrigatória. Cada um tem o seu processo, gente. E a liberdade para escolher esse processo. Vamos entender isso com a maior clareza possível, para a gente poder otimizar, para a gente aproveitar o máximo que é possível essa nossa oportunidade de estarmos aqui. A oportunidade, inclusive, de ter conhecido, por exemplo, a doutrina espírita. E olhar para o Evangelho de Jesus, olhar para o conhecimento, olhar para o nosso dia a dia, olhar para as nossas experiências, com essa visão, com essa pegada, né, que a doutrina espírita nos proporciona, que é extremamente racional, lógica e, sei lá, para mim, assim, é uma maneira super interessante de ver, porque, de novo, faz com que a gente aproveite ao máximo cada uma das experiências, entendendo como que são de verdade, oportunidades nos proporcionadas por Deus, nosso Pai, em função das nossas necessidades. Quando Jesus diz, né, que só Deus sabe o que realmente cada um de nós precisa por causa disso. Não é? É ele que sabe mesmo. Às vezes a gente fica bravo, a gente fica irritado. Como assim? Eu não merecia isso. Né? Eu procuro fazer o meu melhor, eu procuro ser bom, eu procuro ajudar o meu próximo. Como assim vem uma porcaria dessa acontecendo no meu... Gente, está acontecendo justamente porque é isso que você precisa nesse momento para desenvolver isso que ainda precisa ser desenvolvido. E está tudo certo, vamos trabalhar.
Isso mesmo. Então vamos trabalhar agora na prece, na oração e nas vibrações, né? Que é esse momento que a gente dá uma pausa nas reflexões, aí no texto, na leitura, né? Nos pensamentos, e tentar de alguma forma proferir uma prece que mostre para nós como que nós devemos muitas vezes orar, né? Será que a gente vai ficar só nos petitórios ali que a gente está acostumado a fazer, repetindo, repetindo, repetindo? O que a gente precisa fazer? Então, pedir para o Edson aí dar um exemplo aí, já um exemplo já em prática, né? Na prática da prece. Podemos aí contar com a sua prece hoje, então, Edson? Claro, lembrando, né, meus queridos, que não existe, eu diria, essa coisa do jeito certo de fazer uma prece, né? Orar é conversar com Deus. Então, que a gente possa conversar com Deus, sabe? Às vezes, a coisa está tão complicada que a gente recorre a Pai Nosso que estais no céu. Essa oração foi, se você quer um exemplo de como orar, esta oração foi nos ensinada por Jesus, né? E talvez, já que o Nando pediu, e eu não sou besta de querer fazer uma coisa, né? Vamos usar, tal, quem sabe, esse exemplo. Pai nosso que estais nos céus. Pai, Pai de todos nós. Não é meu pai, não é seu pai, é Pai de todos nós. É aquele que existe para nos orientar. É aquele que está sempre, de algum lugar, de olho em cada um de nós. Tem uma coisa que a gente pode contar sempre. Lembrem-se que a gente conversa com morto, espíritos desencarnados, né? Pais e mães continuam sempre olhando para os seus filhos, independente de onde eles estejam. Então, meu querido, se você perdeu, entre aspas, seu pai ou sua mãe ao longo desse período de pandemia que foi tão difícil para muita gente, né? Tenha absoluta certeza que você não perdeu nada, tá? Eles só não estão usando mais aqueles corpos de carne e osso que usavam, mas independente de onde estejam neste momento, pensam e, na grande maioria das vezes, olham por cada um de seus filhos. Se vale para nós que ainda temos tantas dificuldades, imagina Deus, nosso Pai, nosso Criador, né? Pai nosso que estais nos céus, entendendo o céu como este lugar de onde é possível olhar para todos os seus filhos, né? Santo seja teu nome, né? Porque santo, né? É perfeito, acima de todos nós. É entender a santidade, a importância, a força que tem esse nosso Pai. Venha a nós o vosso reino, que é um reino de bondade, de justiça, de alegria, de tudo que é bom, de tudo que é de melhor para todos nós, né? Lembrando que quando nós pedimos isso a Deus, ele nos criou para isso, né? Lembra do átomo ao arcanjo? Nós fomos criados para isso, para chegar a essa condição de perfeição. Agora, não recebendo de mão beijada, recebendo as oportunidades, as qualidades, as necessidades, a força, a capacidade. Cada um de nós tem a capacidade necessária para superar qualquer desafio, porque esse desafio, a cada um segundo as suas obras, a cada um de acordo com as forças que tem. Então, ninguém recebe nenhum desafio que seja superior à própria capacidade de superá-lo, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Não é a nossa vontade, porque nós ainda somos muito imaturos, nós ainda temos muito que aprender, nós ainda, em função dessa imaturidade, buscamos muito o que é gostoso. Deus não. Deus sabe exatamente aquilo que neste momento, nesta encarnação, nesta oportunidade, né, nós estamos aqui para desenvolver. E é por isso que cada um tem
seus objetivos e suas oportunidades para ir desenvolvendo e alcançar esses objetivos. Por isso que não é igual para todo mundo. Cada um no seu momento, né? Cada um olhando para uma determinada necessidade. E essas são as oportunidades que nós estamos tendo. Na terra como no céu. Aqui, como em qualquer lugar, né? Essas oportunidades, elas nos são dadas a todo momento. Estamos encarnados e durante o dia temos, enquanto estamos acordados, né, temos determinadas oportunidades. Durante o sono, enquanto este corpo que nós estamos usando descansa, porque ele precisa desse descanso, nós seguimos com a nossa caminhada de espíritos, aproveitando as oportunidades enquanto espíritos desprendidos do corpo. Sim, enquanto o corpo descansa, a gente trabalha. Estamos chegando ao final, não vai dar para a gente trabalhar essa prece, né? Do jeito Falta aí que a gente o deveria. pão nosso, né? Tem o pão nosso de cada dia, né? Uhum. Isso. O pão nosso de cada dia são, de novo, as oportunidades, né? Que nós recebemos a todo momento. Mas o Nando, eu estou falando isso, gente, porque o Nando já me alertou aqui. Então, vamos lembrar do que é a prece. Uma conversa com Deus. Nesta conversa, a gente pede oportunidades. A gente pede, Senhor, nos dá a capacidade de perceber naquilo que acontece conosco no nosso dia a dia, olhos de ver e ouvidos de ouvir, como Jesus nos pediu, nos disse, né? Para perceber nessas ações, nessas ocorrências no nosso dia a dia, todas as oportunidades e aproveitar cada uma delas. E mais importante, que a gente tenha a oportunidade também, a possibilidade de agir em função de fazer alguma coisa por aqueles que são os nossos próximos, especialmente os nossos próximos mais próximos, os nossos familiares, os nossos amigos. A gente sempre pede proteção a Deus e pedimos mesmo, Senhor, que nós possamos ter a chance de fazer alguma coisa, de influenciar essas pessoas, esses queridos, né? Esses nossos familiares no nosso dia a dia. Assim seja, né? Os católicos, Assim eles terminam com amém. Amém significa assim seja, né? Seja desta forma, seja feita a vontade de Deus nosso Pai. Numa próxima oportunidade, de repente a gente pega o Pai Nosso e trabalha com ele, né? Para a gente seguir com isso. É um programa, né? A E gente pode esta fazer um água que programa, você né? colocou aí do teu lado tenha sido fluidificada, né? E você a use como medicamento energético, né? Para seguir em frente aí no seu trabalho. É isso mesmo. Vamos lá, Nando? Assim seja. Então, a gente só quer dar uns recadinhos rapidinhos para falar do Clube Amigos da Boa Nova, que você pode participar e deve para auxiliar a expandir aí o bem, o espiritismo. Lá no site você vai encontrar informações de telefones, de WhatsApp, de Pix. Então, entra no site, ó, amigosdaboanova.com.br. Lá você vai encontrar os telefones aos quais você pode também, e os acessos, né, para que você encontre e seja parte desta família do Clube Amigos da Boa Nova. Então, Edson, aí as suas considerações finais, a gente já está chegando no final do programa. Quero agradecer-te aí pelas palavras, pelos seus comentários e reflexões, e já se despedindo aí dos nossos queridos e queridas aí, que sempre você fala, ô querido, ô querido. E assim, né, e pedindo desculpas, e pedindo perdão, gente, porque a gente acaba caminhando aqui, né, e muitas vezes foge. Então, só para não deixar de terminar com o texto, né, aceitemos o nosso dia de serviço, a gente só tem um minutinho. Onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Ter certeza que é Ele que sabe o que realmente cada um de nós precisa, e com esta certeza, não reclamar. Tá? Reclamação é falta de gratidão. Sejamos gratos a nosso Pai.
né? Disse o mestre, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus não vai fazer isso, nos tirar a oportunidade de superar os nossos desafios. Todo mundo que já batalhou por alguma coisa e venceu sabe o quanto isso é gratificante, o quanto isso é importante, o quanto é uma lição que a gente guarda para sempre. Que cada um de vocês tenha aproveitado de alguma maneira essa nossa conversa de hoje no seu dia a dia e faça das oportunidades que você vai ter ao longo desse dia, né, ferramenta para se transformar nesse espírito melhor, que é o objetivo de todos nós. Beijo no coração de cada um de vocês. Nando, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima, gente. Até a próxima. E você aqui é importante você ir no capítulo, então, 162 do livro aqui, Fonte Viva, e o Edson no início citou, né, essas obras que são sintéticas aí do nosso querido Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva que nós trouxemos no dia de hoje. Então, muita paz aí, muita luz aí para você. Até o próximo programa Alvorada. Então, tchau, tchau, Edson. Tchau. Tchau, gente. Beijo no coração. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.